Biologia, primeira série, capítulo 12. Gravando. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Que saudade, hein? Tô com muita saudade de vocês. Bom, semana passada vocês fizeram prova e essa semana, claro, a gente continua então com as nossas aulas, tá? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 12, que fala a respeito do filo porífera. Então vocês já sabem, acompanhem aí no livro de vocês e anotem suas dúvidas, ok? Vamos ver algumas características importantes. São organismos sésseis, que têm simetria radial e são acelomados. São também multicelulares, eles não têm órgãos, porque eles não têm tecidos verdadeiros, e eles são diblásticos. Eles são organismos eucariotos e heterótrofos. Então, eles filtram da água plâncton, detritos e bactérias. A digestão que ocorre é uma digestão intracelular. As trocas gasosas desses organismos ocorrem por difusão. As esponjas, elas podem ter reprodução assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, ela pode ocorrer por brotamento, gemulação ou então fragmentação. A reprodução sexuada, ela segue essa ordem que está numeradinha aí para vocês de 1 a 5. Então, primeiro, os coanócitos, que são células das esponjas, eles se diferenciam em espermatozoides. Esses espermatozoides são liberados pelo ósculo. Observa aqui nessa imagem que nós temos uma fotografia lá de Fernando de Noronha, onde a gente observa uma esponja liberando os seus espermatozoides pelo ósculo. O ósculo é essa abertura que a gente observa aí na parte de cima da esponja, ok? Então, os espermatozoides, eles são liberados pelo ósculo e os óvulos, eles ficam presos na parede do corpo do genitor, ou seja, da esponja, né, que produziu esses óvulos. Ocorre a fecundação, né? Então, os espermatozoides penetram pelo ósculo e atingem esses óvulos que ficaram presos à parede do corpo. A fecundação ocorre e é uma fecundação interna. Ocorre, então, o desenvolvimento da larva. Por isso, nós dizemos que o desenvolvimento é indireto, porque tem o estágio da larva. Essa larva, ela pode ser chamada de anfiblástula, quando ela tem flagelos na metade do seu corpo. Ou ela pode ser chamada de parênquimula, quando ela tem flagelos no seu corpo inteiro. Essa larva, ela também sai pelo ósculo e ela vai se fixar em um substrato para que uma nova esponja se desenvolva. Aqui nós vemos exatamente essa sequência, ok? Então aqui, ó, a esponja macho, né, digamos assim, aquela que produz espermatozoides, liberou esses espermatozoides penetraram na outra esponja que produz os óvulos. Esses óvulos, eles ficam presos na parede do corpo da esponja. Então, o espermatozoide precisa penetrar nessa parede do corpo para fecundar esse óvulo, ok? Houve a fecundação, então vai ocorrer o desenvolvimento da larva. Nesse caso, nós estamos vendo o desenvolvimento de uma larva anfiblástula. Essa larva, ela se desprende, sai pelo ósculo, vai se fixar num substrato e vai desenvolver uma nova esponja. Observa aqui a larva anfiblástula, ela só tem flagelos na metade do seu corpo, ó, tá bom? Bom, em relação à morfologia, nós vemos aqui algumas características importantes. Então, nós já vimos que essa estrutura, essa abertura aqui no alto se chama ósculo, tá? Esse espaço aqui no meio é a espongiocele, tá? Observa que tem pequenos canaizinhos laterais, né, que é por onde alguns espermatozoides também penetram, que são os porócitos, tá? Essas células com flagelos que vocês estão observando, voltadas para o interior da espongiocele, são os coanócitos. Aqui nós vemos a estrutura. Opa!
Perdão, caiu aqui. Aqui nós vemos a estrutura do coanócito. Então, observa que o coanócito, ele tem o seu flagelo, a movimentação desse flagelo atrai a água e as partículas que estão, né, nessa água para que esse coanócito possa absorver, né, essas partículas. Do coanócito, essas partículas absorvidas, elas passam para outro tipo de células que são os amebócitos. Então, se você observar, aqui no corpo dessa esponja, existem várias estruturas, tá? Existem os coanócitos, como acabamos de ver, existem os amebócitos, que são outro, né, representam outro tipo de célula, como nós vimos aqui, tá bom? Os porócitos, né, são essas estruturas que formam esses poros por todo o corpo da esponja. As espículas, né, que podem ser formadas por diferentes substâncias, tá bom? O mesoílo é essa estrutura aqui, lateral, onde ficam, por exemplo, os amebócitos, onde ficam, por exemplo, as espículas. É essa área lateral do corpo, que nessa imagem está sendo chamada de mesênquima, ok? Bom, em relação à estrutura do corpo, né, a gente tem diferenças em relação aos sistemas de canais. Então, essas esponjas, elas podem ser classificadas como asconoides ou ascon, ciconoides ou cicon e leuconoides ou leucon. Então, observa que a diferença entre elas é a formação dos sistemas de canais. Nas asconoides, esse sistema de canais é um sistema bastante simples. Então, observa que tem esses canais laterais e o fluxo de água, né? Então, penetra através desses canais laterais, segue por dentro da espongiocele e sai pelo ósculo. Nas esponjas ciconoides, esse sistema de canais ele já vai ficando um pouquinho diferente. Começam a se formar os canais semirradiais. Então, observa que esses canais laterais é como se eles começassem a se bifurcar. E aí, forma-se uma pequena estrutura que vai dar origem a uma estrutura, a um canal radial. Então, a água ela já consegue percorrer o interior dessas bifurcações que começam a se formar quando a gente está falando das esponjas ciconoides. Observa que os coanócitos eles começam a ficar voltados para o lado de dentro dessas câmaras, dessas pequenas câmaras que se formam. No terceiro tipo, o tipo leuconoide, esses canais radiais eles já estão formados. Então, você está observando aqui como se fossem bolinhas em lilás, que são exatamente esses canais radiais, e eles ficam preenchidos, né? O seu lado de dentro é preenchido pelos coanócitos. Observa que desses canais radiais partem pequenos canais que chegam a um canal mais espesso, e todos esses canais espessos se fundem aqui no meio para que eles tenham todos a mesma saída através do ósculo. Esses canaizinhos, né, essas bifurcações de canais, são os canais que nós chamamos de canais aferentes e canais eferentes, tá ok? E esse canal central aqui, arredondado, representam os canais radiais. Isso significa que o trajeto da água é diferente em cada um desses tipos de esponja, né? Porque, por exemplo, nas leuconoides, essa água tem muito mais canais, tem muito mais percurso para fazer do que, por exemplo, no tipo asconoide. Em relação à filogenia, as esponjas, né? O filo porífera, ele é classificado em 3 classes: classe calcária, classe Demospongiae e classe Hexatinellida, tá? E aí nós temos aqui representantes de cada uma dessas classes: uma esponja calcária, uma Desmosponge e uma esponja Hexatinellida.
Observa as características de cada uma das classes. Na classe calcária, os organismos são, as esponjas são marinhas, de pequeno porte e de coloração parda. Alguma diferenciação em relação a essa coloração até pode acontecer, mas no geral é uma coloração parda. As espículas, lembra? As espículas, que são aquelas estruturas que ficam no corpo, no mesoílo das esponjas, são calcárias. E existem esponjas calcárias do tipo asconoide, ciconoide e leuconoide. Na classe demosponja, a maior parte é de ambiente marinho, mas existe uma única família que é de ambiente de água doce. Nesse caso, as espículas elas são silicosas, elas são formadas por sílica. Só tem o tipo leuconoide e existe uma variação na coloração. A classe Hexatinellidae é uma classe de organismos marinhos e que habitam grandes profundidades. Apresentam espículas silicosas e essas espículas elas têm 6 raios, 6 pontas. A simetria é uma simetria radial e também apresentam uma coloração variada. Por último, para a gente finalizar nossa aula de hoje, a gente vai falar a respeito da importância das esponjas para o homem, Então, desde muito tempo, já existe a utilização das esponjas como esponja natural de banho, como essa que a gente tem a imagem aqui. Observa que não são aquelas esponjas plásticas que a gente utiliza, não. São aquelas esponjas naturais, de fibras naturais, como esse tipo aqui, tá ok? Além disso, os estudos mais modernos, eles conseguiram identificar, nas várias espécies de esponjas, substâncias que têm atividade antifúngica e antibacteriana. Além disso, são utilizadas substâncias dessas esponjas que são substâncias antivirais, como o Vira-A e o AZT, utilizados para tratamento de doenças causadas por vírus. Outra coisa importante é a utilização da proteína silicateína para a produção de chips de computadores. Essa ninguém imaginava, E por fim, e também muito importante, alguns estudos já conseguiram identificar que alguns extratos de esponjas, eles conseguem inibir o crescimento de células neoplásicas malignas nas mamas e células cancerosas nos pulmões. Então, existem estudos que são desenvolvidos para a utilização desses extratos como substâncias contra o câncer, para que possa ser desenvolvido algum tipo de medicamento contra o desenvolvimento dessas células cancerosas. Gente, então o nosso capítulo de hoje é esse, que trata a respeito do filo porífera. Lembrando para vocês que mais orientações vocês vão ler lá no nosso roteiro de estudos, que está lá no Google Class, e que eu estou disponível lá no Google Class para vocês no nosso horário de aula, para que vocês possam tirar as dúvidas, ok? E lembra que vocês também, a qualquer momento, podem me mandar um e-mail com todos os questionamentos que vocês tiverem, que eu vou logo responder, ok, gente? É isso, se cuidem, fiquem com Deus. Semana que vem a gente se encontra novamente. Beijo no coração.